ela criou um climão nesse encontro com o presidente chinês e a delegação brasileira, com o presidente Lula, porque ela pediu a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa, o TikTok. Janja, como a gente sabe, sempre faz duras críticas, cobra a regulamentação aqui no Brasil, mas lá criou um climão porque estava diante da delegação chinesa, do presidente chinês. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né, me considero uma pessoa inteligente. Conheci a esfinge da única faraona que tem. Essa é só mais uma das escorregadas de Janja na língua portuguesa. Estou aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Sempre falo que a gente tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquele caminho. Então a gente acaba sendo um pouco irresponsável com isso, entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, comparou a possibilidade de regulamentação das redes sociais no Brasil nos moldes da China, em que as pessoas podem ser até presas por desobedecer a regras. O comentário foi feito durante uma entrevista ao podcast. A rede social tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito. O comentário foi feito durante uma entrevista ao podcast. A rede social tem toda uma regulamentação. Ele disse, tem prisão, tem, sabe? Tem prisão, tem, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços? Os ministros do governo Lula se reuniram com o objetivo de avançar na elaboração de um projeto de regulação das plataformas digitais. As conversas sobre este projeto começaram em janeiro, impulsionadas pela crise gerada em torno do sistema de pagamentos Pix e pela decisão da Meta de relaxar o controle sobre os conteúdos publicados em suas plataformas, como Facebook e Instagram. Durante os primeiros 2 anos de mandato, o governo tentou aprovar uma proposta no Congresso Nacional, conhecida como PL das Fake News, mas não obteve sucesso. Alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar. Eu não me calarei. Em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, ele deveria ter me procurado e pedido para sair. E aí eu falei um pouquinho dessa questão, de como o algoritmo entrega para fora da China. E não teve nenhum mal-estar no momento? Claro que não, gente. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte, lá crianças menores, a partir de, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, tem, sabe? Tem prisão, tem, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços? Sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. Que diabo é isso? Que falta de respeito, falta de educação. Isso tudo foi criado pelo ódio. Conversei até com outros integrantes da comitiva, depois que a gente já havia falado, e um deles me disse que o tom do Xi Jinping não foi o tom de quem estava explicando, não. Foi um tom de reprimenda, um tom de quem não gostei do que você está falando aqui em relação a uma empresa chinesa que já vem sofrendo uma ofensiva do governo dos Estados Unidos, né? Então, não foi só, se vocês quiserem, vocês podem regulamentar ou até banir a plataforma. Não, foi numa linha de quem está agora. Não gostei da sua colocação. A mulher de Xi Jinping, a primeira-dama chinesa, também não gostou, considerou um desrespeito da Janja o comportamento dela naquele momento.
segundo os relatos que a Andréa obteve, eu também confirmei, não era o momento de ninguém falar, mas a Janja tomou a palavra e mesmo depois da observação, digamos assim, de Xi Jinping, ela continuou falando, o constrangimento só piorou, né? E virou o assunto da comitiva brasileira. Por que a Janja pediu a palavra? E por que pediu a palavra para tropeçar ou escorregar numa casca de banana? É função de um integrante do governo? Não. Atrapalhar o protocolo? Não. Muito menos de uma primeira-dama. Vamos pensar aqui em outros parceiros de presidentes ou chefes de Estado. Você vai imaginar, por exemplo, vamos pegar aqui Angela Merkel, que foi a mulher mais poderosa do mundo durante o período em que governou a Alemanha. O marido de Angela Merkel, o discretíssimo professor de física quântica, nunca apareceu quebrando o protocolo e pedindo a palavra quando não estava previsto a palavra de ninguém. Vamos para um outro. Hillary Clinton, que já era uma política tradicional dos Estados Unidos, casada com o então presidente Bill Clinton. Se passasse por uma situação dessa, seria alvo de uma chuva de críticas. Vamos para a primeira-dama do homem mais poderoso de hoje, que é Donald Trump, Melania, se fizesse a mesma coisa. Portanto, Janja está sendo alvo de crítica interna por ter atravessado um samba em que não era para ser tocado samba naquela reunião. Não foi chamada para isso. Não foi chamada para isso. A ex-primeira-dama do Peru, condenada por lavagem de dinheiro, chegou hoje ao Brasil e pediu refúgio. Nadine e o marido, o ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, foram condenados ontem a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, no caso envolvendo a construtora brasileira Odebrecht, atual Novonor. Foi um desdobramento da Operação Lava Jato no Brasil sobre desvio de recursos públicos envolvendo a empresa, que também tinha contratos com governos de outros países. Nadine Heredia negou as acusações. Ela e o filho de 14 anos chegaram a Brasília por volta do meio-dia, num voo da Força Aérea Brasileira. A questão é que o cara foi condenado porque o Lula pediu que a Odebrecht desse dinheiro pra ele e sua esposa bancarem suas campanhas. A Odebrecht deu o dinheiro. Humala e sua esposa foram investigados por 3 anos e condenados. E agora o Lula manda o avião da FAB buscar a Nadine porque Lula é apenas um cara humanitário. Vem cá, ninguém parou pra pensar que talvez, sei lá, fosse meio que possível que o Lula estivesse com medo do Humala e da Nadine dizerem à justiça que receberam dinheiro porque o Lula mandou pagar, que isso se tornaria mais um escândalo mundial, que com a Nadine aqui o Humala pode ficar de boca fechada já que a esposa dele tá em segurança? De líder terrorista, a gente encontra aqui o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, que foi a posse, no dia de ontem, do novo presidente do Irã. E aqui a gente pode ver, né, as pessoas que estavam ao redor dele, os líderes terroristas da Jihad Islâmica, do Hezbollah, e depois aqui o líder do Hamas, que tá com o xizinho, porque ele foi assassinado pelas forças de Israel. Eu te pergunto onde estava o Geraldo Alckmin quando o Milei tava tomando posse na Argentina. Aí nem ele nem Lula apareceram, né? Mandaram o ministro das Relações Exteriores e tava tudo ok. Mas agora, aplaudir e apoiar um país teocrata totalmente autoritário, aí obviamente o governo Lula vai estar lá. Mas também esperar o quê de um governo que minimiza o que tá acontecendo lá na Venezuela nas eleições do Maduro? Dizendo que as fraudes que estão descaradas por aí não tem nada de grave. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. Sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Queria entender, Lula, como que se promoverá a justiça na Venezuela se a gente tá lidando com um governo que ameaça os manifestantes contrários a no mínimo 15 anos de cadeia? Tá questionando o resultado das eleições? Cala sua boquinha, vai pra cadeia. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Essas pessoas estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. ChatGPT, a frase quando você desacredita de um instrumento público, você está cometendo um crime, se assemelha a algum governo na história? A frase quando você desacredita de um instrumento público, você está cometendo um crime, remete a regimes autoritários, como o stalinismo na União Soviética e o nazismo na Alemanha, onde a crítica ou desconfiança das instituições estatais era severamente punida. Esses regimes buscavam controlar a percepção pública, considerando a dissidência como traição ao Estado e utilizando a repressão para manter o poder, suprimindo qualquer oposição ou questionamento das autoridades. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Não, vó, é Lula na Rússia, ao lado só de matadores, perseguidores dos piores presidentes do mundo, vó. Ele está ao lado deles porque ele ama. O senhor sabe que ele gosta dessas coisas, né, vó? Isso é um orgulho pro Brasil, esse homem, é muito orgulho. Tudo começou quando nossa heroína da diplomacia internacional, Janja, resolveu pedir, sem o menor constrangimento, que a China ensinasse ao Brasil como censurar o TikTok. Dizem que Xi Jinping olhou pra Janja e respondeu algo como: Amada, nem eu falo isso em voz alta.
O vazamento da bronca deixou Lula furioso. Não com o que foi dito, claro. Furioso porque vazou. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. E ele disse uma coisa que é logo, o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer o regulamento. Então para mim foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. E começou a guerra interna no PT, uma verdadeira caça às bruxas, ou melhor, caça aos fofoqueiros. Obrigado, Janja. Enquanto isso, a biscoiteira, completamente incapaz de ler o ambiente, dobrou a aposta. Outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar. A mulher sobe no palco de um evento contra abuso infantil e posa de mártir, soltando: "Ninguém vai me calar!" A ironia escorre da tela. A mulher que quer censurar a internet, dizendo que ninguém vai calá-la. Ai, como é difícil prender as pessoas no Brasil por causa do que elas postam. Ela citou um modelo chinês de regulamentação das redes que prevê prisão. Ela disse o seguinte: por que é tão difícil falar disso aqui no Brasil? Por que é tão difícil, Eli? Olha, querida Janja, é difícil porque aqui é uma democracia, não é uma ditadura de partido único como é a China. Então, o modo como ela fala, assim, né, trata com naturalidade pessoas irem presas por opinião, que é isso que ela está fazendo. É chocante, sinceramente. Né? E nessa entrevista aí para a Folha, então eu contei, é a terceira vez que ela está insistindo nesse assunto. Para completar o combo do desastre, Lula subiu no palanque e basicamente disse: se hoje eu sou obcecado por censurar as redes sociais, é porque a Janja fica enfiando essas minhocas na minha cabeça. Você sabe quantas ofensas você recebe? Você sabe quantas provocações você recebe? E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. No auge da criatividade, o Partido das Trevas postou: a primeira-dama Janja tem se posicionado com firmeza por um ambiente digital mais seguro, especialmente para mulheres, crianças e adolescentes, as maiores vítimas dos crimes virtuais. Estou com Janja, hashtag. Só esqueceram de combinar com a internet. A realidade bateu na porta do PT igual cobrança de cartão vencido. A tag não entrou nem dos 30 assuntos mais comentados do X. E se você acha isso pouco, se prepara. No Instagram, nem 100 posts. E isso, meus amigos, menos de 100. Sim, o PT fez isso e achou que a tag "Estou com Janja" ia bombar. Sério, se nem a hashtag Lula Livre viralizou direito em 2018, imagina uma hashtag pra mulher dele em 2025, depois dela pedir censura pro Xi Jinping. Os caras querem que a internet fique a favor de uma mulher que quer calar a internet. Aí você vê uns gatos pingados apoiando Gleisi e Humberto Costa. Por coincidência, só gente que não gosta da Janja, mas finge que gosta. Só que a hashtag não engajou nem entre os outros nomes do governo ou do petismo. É pra você ver, petista é a criatura mais sem vergonha do mundo. E quando até petista fica com vergonha de apoiar uma hashtag, é porque a Janja tá tóxica. E não deu outra, a hashtag ficou fora dos assuntos mais comentados das redes sociais. Olá, Seguimoles, aqui é a Kim Janjiping. Obrigado por ter abrido o vídeo. Eu tô cheia de problemas porque vocês não param de me zoar. Logo eu que sou inteligente e tenho bom senso. Ou seja, se vocês não parar de ficar fazendo memes comigo, meu marido vai censurar todo mundo. Vamos prender todos vocês. Ou seja, vocês vão ter problemas também. Já era pra eu ter abrido um processo e ferrar com todos vocês.